Boa noite, salve, salve, com alegria, né? Receber o João Batista, o Alfredo e todo esse time que está aqui, mas olhando para vocês, eu também vejo muita gente da arte, da cultura, da educação, eu vejo juventudes, eu vejo pessoas que também já lutaram muito nessa cidade, para a gente fazer essa cidade cada vez melhor. Mas essa noite é para a gente também exaltar toda a produção que o João Batista vem fazendo, que é tão importante para Minas Gerais, que já teve Juscelino Kubitschek, que já teve Itamar Franco, que já teve Tancredo Neves. A gente vê a política de Minas Gerais hoje, representada por alguns do TikTok, das redes sociais, a gente lamenta profundamente. Por isso, o retorno do João Batista na política é um presente para a política partidária de disputa, é um presente para a democracia de Minas Gerais, que respira ar de liberdade, como disse o presidente. Então, fazer uma produção dessa, inclusive na linha do tempo, porque aqui tem muita gente que já concorreu muito, já lutou muito pela democracia, e a gente lamenta profundamente a ameaça real que nós vivemos nesse país hoje. Por isso é importante para todos nós estar aqui nesta noite e dizer que o Norte de Minas, de fato, precisa nascer na política, colocar pessoas, não só para defender a democracia, a reeleição do Lula, uma boa bancada de deputados federais, senadores. Nossa pré-candidata ao Senado é a Marília Campos, o João Batista é o nosso pré-candidato, numa chapa de deputados federais e deputadas que a gente está com uma meta e uma obrigação de ampliar. Então é muito importante cada um no seu canto, na sua militância, na sua trincheira de luta, lutar pela democracia, elegendo pessoas com esse compromisso. E é o nosso compromisso, viu, João Batista, de fazer também aqui nessa região, apesar de estar apresentando o PT de Minas, aqui é o meu chão, eu sou majoritária em Montes Claros, basicamente da esquerda nas duas últimas eleições, e na região a gente está aqui à disposição, a Leda, o Ricardo, o Luxo, eu estou vendo pessoas, Cojaca, o próprio Carol, a Mância, enfim, nós estamos aqui à disposição para somar no time do Lula e o seu time também. Boa sorte, que Deus te ilumine e a gente segue firme de mim. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite companheiros que vieram da Dolabella, que viemos juntos. Foi uma viagem meio complicada, mas graças a Deus chegamos. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a todos os companheiros aqui, no nome de João Batista, né? Eu vou falar da nossa realidade lá de Engenheiro Dolabella. Nós vivemos numa comunidade, num distrito do município de Bocaiúva, fica a 50 quilômetros da cidade. Lá existia uma empresa, uma indústria de açúcar e álcool, onde nós moramos. Então nós éramos preparados para trabalhar nessa empresa. A gente vivia em função de uma empresa. Aí, os pais da gente, os avós, todos trabalhavam nessa empresa. E a gente era preparado para trabalhar nessa empresa. Então no dia 10 de maio, aí começou, no dia 10 de maio de 1997, começou a mudar a nossa realidade, onde foi criado um grande assentamento, um dos maiores do estado de Minas Gerais, e hoje nós vivemos lá. A coisa melhorou, em certo ponto, viu, João? Nós precisamos tomar aquela realidade, aquele assentamento, porque as coisas andam muito pouco. Então o que é que acontece hoje? Hoje nós estamos lá praticamente largados. Nós estamos largados lá no assentamento. Tem o INCRA não resolve as situações que existem. Então nós estamos lá. Nós vivíamos, quando era empresa, era uma escravidão escura, uma escravidão negra, que a gente não percebia. Hoje nós vivemos uma escravidão branca, que é o INCRA, que não resolve a nossa situação. Já se passaram 30 anos, né? E a gente, se olhar para trás, a gente não andou quase nada. Então precisa acordar o INCRA para a realidade, porque o tempo passa. Já se passaram 30 anos quando começou o assentamento. E eu vou fazer um pedido para João aqui, para João, o companheiro Ricardo, que foi um dos idealizadores do projeto, o João Batista, com o Jânio Ladeia. Vou fazer 3 pedidos do senhor, 3 pedidos. Está acontecendo lá em Engenheiro Dolabella hoje, nós temos uma barragem lá em Engenheiro Dolabella, ela tem quase 1.000 hectares, um espelho de água dela.
é uma coisa mais linda do mundo que eu conheço. E o INCRA quer acabar com essa barragem, vocês acreditam? O INCRA quer acabar. Eles querem esvaziar a barragem, quer acabar, tirar o aterro da barragem, onde contém água. É uma coisa absurda que a gente tem lá, o INCRA quer acabar. Será que nós vamos ficar de braços cruzados, o companheiro Ricardo, o companheiro James, o companheiro João Batista, que tanto lutou para aquele assentamento, e hoje nós estamos vendo acabar com tudo que tem lá de bom. O INCRA não assume, o INCRA não quer compromisso. A superintendente do INCRA esteve lá. Eu não sei como é que é indicado hoje a superintendente do INCRA. Ela esteve lá em General dizendo que o INCRA não tem recurso para fazer a manutenção necessária lá na barragem. Não tem recurso. Então o que é que acontece? Para recuperar a barragem, são 40 milhões de reais. O INCRA diz que tem 20 milhões. Falta 20 milhões para terminar a manutenção da barragem. A gente pensando, voltando e pensando, um deputado federal hoje tem uma emenda de quase 50 milhões por ano. Será que a população, os municípios que dependem de quem está aí, será que não vale 50 milhões? Aquelas famílias que estão lá, eles querem acabar com o bicho que está lá, com as aves, né? E os bichos que são ambientados lá, vão para onde? Né? Então é isso que a gente precisa acordar. É preciso que a gente junta de novo aquela força que a gente teve no início, juntar de novo, procurar as autoridades. Se o INCRA do Estado de Minas Gerais não pode, o federal tem que acudir. Ué. A Justiça deu o INCRA uns dias para esvaziar a barragem. A Justiça. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Se aquela barragem foi extinta, vocês podem ter certeza, meus companheiros, vocês podem ter certeza que o assentamento ele não vai adiante, ele vai acabar. Porque sem água não tem vida. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Quero convidar agora a nossa companheira Carol Aldeia, do Sol. Boa noite a todas as pessoas. Vem pra cá, vereador. Você que vem com a gente, vem cá. Eu nem sou eu estou na liberdade, viu, deputado, futuro deputado. Mas a companheira tem que se juntar ao nosso time. Mais uma vez, primeiramente agradecer o convite do nosso anfitrião. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui hoje, né? Eu sou Carol Caldeira, eu tenho 28 anos, sou natural de Bocaiúva, da terra desse povo de luta, da terra do Ricardo Veloso, do Betinho, do Enfio. E eu estou aqui hoje muito para falar desse desafio que a gente está topando enfrentar no ano de 2026, que é um desafio em nome da democracia brasileira, né? É a primeira vez que eu estou pré-candidata e também o nosso querido João Batista está retornando à política institucional, porque da política ele nunca saiu. Então, por que nós, nesse ano de 2026, estamos topando esse desafio? Porque 2026 vai ser um divisor de águas na história do Brasil. Essa é a última eleição do nosso presidente Lula, né? E depois disso, nós vamos ter que reinventar os rumos da democracia do Brasil, ser o maior líder popular que o nosso país já viu, né? Então, imagina só o desafio que é também para uma jovem do norte de Minas, enfrentando sua primeira candidatura, nesse momento em que a extrema-direita está tão organizada, nesse momento em que eles dominaram grande parte das mídias, das redes sociais. Então eu conto muito com a experiência, né, do nosso futuro deputado João Batista, para entender os melhores caminhos e para a gente trilhar juntos esse caminho, unindo a ousadia da juventude com a experiência de quem já construiu tanta luta no nosso país. Então, esse desafio de 2026, ele é um desafio que vai nos reposicionar para os próximos 20 anos da democracia brasileira. A gente tem muita tranquilidade em falar isso aqui entre nós, porque nós estamos entre companheiros, entre pessoas genuinamente defensoras da democracia. A gente pode ter uma divergência ou outra, uma divergência partidária, igual a grande maioria dos companheiros que são aqui são do Partido dos Trabalhadores, eu sou do PSOL,
mas esse é um momento que nos exige uma unidade estratégica para que a gente não perca de vez o fio da navalha que foi segurado aí nesses últimos períodos. Todos nós aqui temos a concordância que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. E a gente sabe que o golpista, quando ele não tem um golpe bem sucedido, ele não desiste. Então nós precisamos estar vigilantes. E para mim é motivo de muita satisfação e muita honra ter essa pré-candidatura aqui, com quem eu vou rodar o norte de Minas, com quem nós vamos trabalhar juntos. E levar o nome do presidente Lula, fortalecer o campo democrático, porque é fundamental para a nossa região. A nossa região representa 40% do Estado, e quantas vezes a gente se vê pouco representado na política. Então, é essa necessidade das eleições de 2026. Estava aqui conversando agora com a nossa companheira Leninha, ela falou que o presidente Lula estará em breve em Minas Gerais para definir esse cenário do governo, que é um cenário que está nos angustiando. Nós estamos a menos de 5 meses das eleições e ainda não temos um candidato para fortalecer o palanque do Lula. E por que é tão importante ter um palanque forte para o nosso presidente Lula em Minas Gerais? Porque Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, perdendo para São Paulo. E em São Paulo nós sabemos que o Tarcísio de Freitas está lá fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro. Então é importante que aqui em Minas Gerais nós estejamos organizados com um palanque forte para defender o presidente Lula e levar para ele a sua 4ª eleição e garantir esse processo democrático sem que haja uma intervenção nas nossas eleições de outubro. Esse debate das terras raras é um debate fundamental de ser feito no nosso Estado, só pode ser feito com pessoas que estão atentas ao que já foi feito no nosso Estado, pessoas que lutaram contra a mineração, pessoas que estiveram à frente da reforma agrária e pessoas que já defenderam as famílias no campo. Então, esse é o motivo da gente estar aqui hoje, no lançamento do livro, nosso pré-candidato João Batista. Esse é o motivo da gente estar apoiando esse retorno dele à política, que a gente entende esse chamado do presidente Lula. E assim como ele, eu também venho para compor esse campo democrático que vai construir um time forte para as eleições de 2026. Não vou mais delongar minha fala, porque nós estamos aqui ansiosos para escutá-lo, né? Então, é isso, encerro aqui a minha fala e obrigada a todos vocês que estão aqui. Eu queria cumprimentar algumas pessoas especiais na minha vida. Fátima Turano, Elisiário. Elisiário trabalhou comigo no hospital durante 43 anos. Pessoa extraordinária, veio para cá para nos ajudar na faculdade, que a Fátima tinha criado sozinha, nos chamou lá no hospital para ser parceiro dela, e nós viemos por causa dela. E ela fez um trabalho magnífico durante 25 anos, criando as faculdades integradas Pitágoras aqui em Montes Claros, e depois com a faculdade de Medicina, que ganhou nota 5, a faculdade de Direito, que ganhou nota 5, e a Máxima. E eu liguei para os dois, as duas únicas pessoas que eu liguei para essa reunião foram os dois. Eles estão aqui e eu me sinto na obrigação de carinhosamente agradecer a presença de ambos, porque são dois queridos amigos que eu tenho. Fabinho Lima está aqui, Gileno está aqui, Ucho, esse cara aqui, Deus me livre, quando Deus botou ele na terra, estava iluminado, porque é uma pessoa maravilhosa também. Foi meu coordenador da campanha em 98. Em 98 ele trabalhou aqui, coordenando a minha campanha de deputado federal. Eu perdi um salário só por 5 mil votos, achei que eu fosse perder por 10 mil, perdi por 5, ele teve 17 mil, eu tive 12 mil. E foi o Ucho e o Mário Ribeiro que fizeram uma carta, ele e a Jaci assinaram, a família me ajudou muito. O Jairo Ataíde, que eu queria deixar um abraço aqui para ele, me ajudou muito também. O Hamilton, que está lá no clube, me ajudou muito também. Não é? Eu queria agradecer essas pessoas com as quais eu convivo há anos, a Antonieta e o João, duas pessoas queridas também, amigos inclusive da minha família, do Marcos, né? Vocês sabem que Montes Claros, para mim, não é uma cidade qualquer. Nós viemos aqui em 1974, o Marcos Marzia, o Guilherme e eu, para escolhermos lá no Distrito Industrial um terreno de 100 mil metros quadrados para nós instalarmos a Biobras. Instalamos a Biobras em 76, e em 81 nós começamos com a Biofar para produzir insulina. Produzimos insulina durante 20 anos aqui e tivemos que vender a Biobras depois para Novo Norte por causa de uma rasteira imoral que nós recebemos
no governo Serra, como ministro da Saúde, fazendo uma concorrência desleal, que nós ganhamos na justiça por 7-0, mesmo assim nós perdemos o ímpeto para continuar a empresa, mas 25 anos depois nós inauguramos com a presença do Lula outra Biobras lá em Nova Lima, chamada Bion. E a Bion está produzindo insulina, não mais com estômago com pâncreas do porco, mas com DNA recombinante, ou seja, engenharia genética por uma patente que o Marcos, meu irmão, organizou durante 10 anos, nos anos 90, inteirinho, e os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a reconhecer essa patente para produzir insulina por DNA recombinante. Ou seja, uma bactéria transformada geneticamente para produzir insulina como o nosso pâncreas produz. Bom, isso foi feito, não é? A história nossa da Biobras aqui é linda, a Biobras está aí com a Novo, graças a Deus agora investindo e investindo muito. Nos anos 2000, como eu já disse, junto com a Fátima, nós viemos não a Pitágoras, mas vieram os fundadores do Pitágoras, eu, professor Evandro, junto com a Fátima, construímos aqui as faculdades Pitágoras de Montes Claros. Então eu estou aqui há 50 anos, mas eu sou irmão do João há 77. Então eu quero passar para o João Batista agora, meus amigos, cumprimentar os prefeitos, as lideranças. Só tem gente amiga aqui, ou conhecido de coração grande ou amizade. Né? Eu estou vendo ali o prefeito de Arilhos, que me acompanha há mais de 30 anos, né? O Fabinho Lima, que o pai dele, o Fábio Lima, me recebeu lá em Januário com a família. Ele e a mulher dele fizeram questão que eu dormisse no quarto deles. Eu falei, gente, eu estou sozinho aqui, minha mulher chega, está lá em Belo. Não, só vai dormir no nosso quarto, porque aqui nós queremos recebê-lo. Me deu 7 mil votos lá em Januário, quando eu fui candidato a deputado. E, portanto, eu conheço Fabinho há 30 anos. Então, aqui, eu estou em casa, mas eu quero dizer que eu tenho um vínculo aqui com essa cidade espetacular. E a campanha do João, que não pode ser chamada de campanha ainda, porque pela lei, eu não posso pedir voto para ele. Não posso falar que ele é ótimo, que ele é brilhante, como eu vou falar, mas porque ele está na pré-campanha. Então, ele é um pré-candidato a deputado federal. Se eu pedisse voto para ele aqui, ele podia ser até caçado, porque um adversário podia entrar no tribunal e falar que eu estou usando a Manso, que é uma entidade pública, sem fim lucrativo e não estatal, para pedir voto, né, numa campanha que não começou ainda oficialmente. Ela vai começar, acho que só para pedir voto depois de 1º de agosto, né, 15 de agosto. Mas há 60 anos atrás, eu estava formando engenharia e fundando o Pitágoras. E o João, há 60 anos atrás, porque ele é 6 anos e meio mais novo do que eu, nós somos 8 lá em casa. Eu sou o 4º e ele é o 7º. Então, entre eu e ele, tem 2 meninas, duas mulheres, né, uma de 79 e outra de 80, e outra de 81. Né? E ele não é o caçula, tem um mais novo do que ele ainda. O João estava nessa época, com 17 anos de idade, entrando na política estudantil em Minas Gerais. E entrou na política estudantil pelo viés de defender minorias, defender direitos, defender o povo. E começar e lutar contra a ditadura. Ele começou a vida política dele aos 17 anos, na UEE e na militância, ainda antes de entrar na universidade, para lutar contra a ditadura. Uma ditadura infernal que esse país se submeteu a ela, que na época eles iludiam o povo chamando de revolução de trouxa, porque um presidente eleito não pode ser deposto, pura e simplesmente porque alguém não gosta dele. Né? Então, essa ditadura, no fundo, eu não vou me estender aqui nisso, mas ela não foi feita só para depor o jogo, não. Ela foi feita para não deixar o Juscelino voltar, porque o UDN não admitia que era ultradireita na época, que é como esse centrão aí, ou até pior, mas, aliás, pior não é, porque a UDN era feita de gente de bem, eram homens sérios, comprometidos, mas conservadores até a raiz do cabelo. Meu pai era udenista. Eu aprendi lá dentro de casa, mesmo como estudante de engenharia, o conflito que existia com o meu pai sendo um homem culto, um médico humanista e ser udenista, porque ele aprendeu aquilo na juventude. Né? E não queriam mudar o status quo de jeito nenhum. E apoiaram até no começo a ditadura, chamando de revolução. E a ditadura prendeu o João Batista com 18 anos de idade, que ele foi em Ubiúna,
num congresso de estudantes. Mas não prendeu só ele, não, prendeu 1.200 estudantes. Entre eles o Zé Dirceu e muitos outros foram banidos da vida pública por causa de meia dúzia de milicos que tomaram conta do poder a partir da classe dominante empresarial, que eram chamadas de vivandeiras dos quartéis. Viviam na porta dos quartéis pedindo intervenção. Como nós vimos vergonhosamente, depois do segundo turno da eleição que elegeu o Lula, uma quantidade de patriotas, patriotas e papoca de quartel pedir intervenção institucional militar para derrotar, para tirar, para não deixar tomar posse um candidato que tinha acabado de ganhar a eleição. E ganhou a eleição de um pateta, que foi meu colega no Congresso Nacional há 4 anos. Uma das piores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. Muita gente vai estranhar eu falar isso aqui desse jeito. Uma das piores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. Deputado Jair Messias Bolsonaro, desqualificado, imoral, imbecil, preparado, só andava como miliciano. A única coisa que ele fazia no Congresso Nacional era defender a ditadura e falar que as pessoas tinham que ter arma. E foi aplaudido em Belo Horizonte, numa universidade, por 2.000 alunos, na hora que ele falou: vocês têm que ter arma em casa para tirar na testa do ladrão na hora que ele entrar para não te matar. Gente, não tem coisa mais ridícula, mais atrasada e mais imbecil do que isso. Você armar a população para defender o quê? Para defender a sua casa? Por que nós não vamos fazer isso com política pública, com gente inteira? Falar que fecha o Congresso com cabo de um soldado, e esse cara agora, o irmão dele, é candidato a presidente da República, ameaçando a democracia de novo. A democracia quase que se esvaiu pela estupidez humana em fazer com que o Lula tivesse ganho a eleição apenas por 1.900.000 votos e 110 milhões de votos. Se São Paulo tivesse dado ao Lula 1 milhão de votos a menos e tivesse dado 1 milhão de votos a mais ao Bolsonaro, o Bolsonaro seria o presidente da República. O Lula perdeu em São Paulo por 2.400.000 votos, mas o Haddad perdeu por 8. E a Dilma perdeu por essa em São Paulo por 7.800. Mas a Dilma ganhou. O Haddad perdeu. E o Lula só virou presidente da República porque em São Paulo ele conseguiu tirar 5.400.000 votos da diferença que o Bolsonaro botou no Haddad. Olha o risco que nós corremos no fim da navalha. Em Minas Gerais, que tinha ganho 600.000 votos no primeiro turno, deu 50.000 no segundo. E você sabe por quê? Porque milhões de reais foram dados aos pobres que tinham o Bolsa Família chamado e rotulado de Auxílio Brasil, anteciparam outubro, novembro e dezembro, faltando 6 dias para a eleição, e milhões ou milhares de pessoas em Minas Gerais. Foi o maior assalto à democracia que eu vi na minha vida com 83 anos de idade. Então, há 60 anos atrás, enquanto eu fundava o Pitágoras, com meus 4 sócios e eu, o João fundava a estrutura dele de militante político em defesa da liberdade, da democracia e do combate às desigualdades. Ele fez isso a vida dele inteirinha. Foi preso, ficou 1 ano e meio preso, com uma injustiça infernal, até que nós conseguimos que o general Bevilacqua, general de 4 estrelas, que estava no Superior Tribunal Militar, através de uma estudante de direito, porque os advogados não podiam pegar o caso dele, porque os militares não deixavam. Um estudante de direito foi na casa do Bevilacqua no Rio de Janeiro. Eu me lembro que ela me pediu na sexta-feira de manhã uma passagem de avião para ir ao Rio, e no dia seguinte ela trouxe a soltura do João. Quando ela contou o caso para o Felipe Bevilacqua, ele mandou soltar o João Batista. Uma semana depois, eles invadiram em casa, na rua Lopes Trovão, na Floresta, em Belo Horizonte, porque eles criaram o ato institucional número 6 e iam prender o João de novo. Aí o João foi para o Chile. Ficou lá com 18, 19, com 1 ano e meio preso. Antes de fazer 20 anos, ele foi para o Chile. Então ele não começou ontem. Ele começou pagando caro. Nós éramos filhos de uma família de classe média. Ele resolveu dar a vida dele, doar a vida dele pela defesa das pessoas, sobretudo das que precisam. Esse assentamento que o nosso companheiro falou tão bem aqui, esse assentamento é o nome do Betinho.
lá em Bocaiúva, foi o João Batista que ajudou a fazer isso junto com o James. O James é o grande amigo do João, está aqui, é o coordenador da campanha do João, está lá no fundo. Ele não fala, ele só age. E eles é que fizeram esse assentamento lá. É isso mesmo, 1000 hectares de espelho d'água. E agora dizendo que tem que, o Ministério Público mandou fechar a barragem, porque ela tem risco de inundar a região, por causa de 20 milhões de reais, menos da metade de que um deputado do Norte de Minas tem como emenda. Se o João fosse deputado, ele já tinha botado esse dinheiro lá há muito tempo. Há muito tempo. A prioridade é a pessoa, não é o mandato. Então eu estou aqui para dizer para vocês que me conhecem, que sabem como é que eu penso, como é que eu ajo. Eu sou empresário, né? Fui ministro do Lula, sou amigo pessoal dele, não tenho partido político, né? Todo mundo sabe que eu sou lulista há 25 anos. Eu defendo o presidente em qualquer circunstância, em qualquer debate, com qualquer pessoa, né? Sobretudo com quem sabe debater, não com quem sabe insultar. E eu não consegui ver na minha vida, aos 83 anos, alguém que pudesse fazer tão bem para o país como o Lula fez. Né? Então, o João Batista recebeu um pedido dele público na inauguração da fábrica da Bion, dizendo: João, você tem que voltar para o PT, eu confio, a casa torna. E ainda perguntou assim: o Tiago Marizia está aí no auditório? O Tiago é o filho mais velho do João, que em 1979 tinha 9 anos de idade. O Tiago cedia a cama dele, o Lula dormia na casa do João, lá em Belo Horizonte, quando ele estava fundando o PT. Gente, essa história de 1980 para hoje, são 46 anos que esse cara está na luta. E agora ele está com entusiasmo juvenil, como alguém falou aqui, para ser candidato a deputado federal. Então, a gente tem que botar a mão para o céu para poder ter chance de votar num cara desse. Eu me lembro o seu pai falando num comício aqui em Montes Claros, ele falou assim: a nossa arma é o voto. Não, o título de eleitor, é o título. Nesse dia no dia da eleição, nós temos que colocar a melhor roupa que nós tivemos para ter o orgulho de chegar lá e votar nessas pessoas de bem, que vão tirar esses pilantras do governo aí. Ele falava outros nomes que eu não quero repetir aqui. Mas, a arma ele falava que a arma era para metralhar os pilantras que ocupavam os postos públicos. Mas é com o título de eleitor que a gente justifica a cidadania. É o dia que todo mundo chega lá e vota igualzinho e escolhe A, B ou C. Escolhe essa menina maravilhosa, que é a nossa... Cadê a presidenta do PT que estava aqui, que sumiu? Cadê a Leninha? Foi embora? Pois é, eu não conhecia a Leninha, eu fiquei encantado com ela. Já tinha ouvido falar muito bem dela, né? Mas tem muitas pessoas boas. Aqui, o Humberto Souto é meu amigo pessoal, homem sério, correto, dedicado, trabalhador. Né? Quando eu saí lá da provedoria do Hospital Adolfo Torinho, eu indiquei o Humberto Souto. Ele era meu adversário político, mas nós éramos amigos pessoais. Né? Eu respeitava a posição dele, conservador, homem da fazenda, né? Homem da direita e tal, mas um homem democrata. Ele nunca estaria batendo pau para pilantras desordeiros, 4 idiotas, rebentando a praça dos Três Poderes, ou fazendo falcatrua para tomar o poder depois de perder a eleição. Olha, essa urna eletrônica do Brasil é uma das coisas mais espetaculares que existe no mundo em matéria de tecnologia, assim como o Pix. Isso é nosso, foi feito aqui, todo mundo devia copiar. E o sujeito vem colocar em dúvida a urna eletrônica e ainda bota uma porção de idiotas lá com 4 estrelas no ombro, visitando, olhando igual bobo, olhando para a igreja, um computador. Não, nós temos dúvida, compra um parecer ridículo, né, através do partido do Valdemar, lá esse PL, para poder dizer que tinha dúvida da urna eletrônica. Para quê? Para criar um ambiente, para depois dar um golpe e dizer que o moço que perdeu a eleição fizeram manobra. Gente, isso é um bando de pilantras que queria tomar conta do país. Nós não podemos permitir que esses caras passem perto do poder de jeito nenhum, senão nós estamos liquidados, ou temos que ser igual a eles. E não seremos. Agora, quem é que vai combater isso? O eleitor na hora de votar e os deputados que estiverem lá deixarem de ficar ensandecidos com os 50 milhões que eles têm para gastar de emenda, já garantindo praticamente a priori a sua reeleição daqui a 4 anos. Então, daqui a pouco nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um conluio
do conjunto de pessoas que nunca mais vão deixar de ocupar aquele cargo lá para fazer o que bem quiserem. Como acabaram de fazer agora, estão querendo criar aí 130 bilhões de despesas a mais para o governo agora, porque o presidente do Senado está de mal do Lula. Ora, e nós não temos um deputado do gabarito do João Batista para subir na tribuna e esculhambar com categoria, com fatos e dados essa situação. Então nós estamos diante de uma possibilidade de poder botar realmente no dia 4 de outubro a nossa melhor roupa, pegar a nossa arma para poder defender a democracia, que é o título de eleitor, e dar ao João Batista essa oportunidade pela qual ele luta há mais de 40 anos. Nós estamos vivendo um momento no país muito delicado, mas muito. Nós passamos perto, nós estamos no fim da navalha para virar uma republiqueta de quinta categoria, manipulada por meia dúzia de pessoas rentistas que estão lá em São Paulo, na Faria Lima, que comandam esse país com um juro de 15%, está quebrando as empresas todas. E sobre a qual o presidente não tem mais autoridade, porque já tomaram dele também a autoridade de escolher o presidente do Banco Central, que tem mandato agora, o Banco Central tem autonomia. Você tem que esperar o mandato do cara acabar, mesmo que ele seja seu inimigo, e fazendo o contrário do que ele tem que fazer. Então, nós estamos vivendo um momento muito sério no Brasil. A cidadania tem que ser hasteada novamente e nós temos que exercê-la no dia da eleição. Eu peço até desculpas aí pela minha empolgação, porque eu passei 4 anos como deputado federal, 5 anos como ministro, e nunca vi um Congresso Nacional tão desatento às suas preocupações como esse agora. Então, tem mais, quero agradecer ao Carlinhos, ex-prefeito de Nova Lima, que está há praticamente 5 meses, 6 meses, por conta do João Batista, como um dos coordenadores da campanha dele. E agora vamos ouvir o João Legamin, que chega aqui, o orador aqui. Primeiro, Maria de apoio. Vamos para o ator principal aqui, João Maziero, autor. Boa noite a todos, a todas. Grato e honrado por todas as presenças. O que eu vou lhes apresentar é esse livro. Eu tive muita dificuldade de decisão para publicá-lo neste ano. Não foi difícil escrevê-lo, não. Eu sou muito disciplinado e para compatibilizar tudo que eu faço e mais a escrita só teve um jeito. 4 horas da manhã até as 9 da manhã, escrevendo 5 horas por dia, durante algum tempo, e eu consegui terminar esse livro e editá-lo. Mas por que foi uma decisão muito difícil? Que esse livro é um diálogo que eu fiz comigo mesmo, com toda a minha formação teórica de sociólogo, antropólogo e na área da ciência política, e é um diálogo com a democracia brasileira, um diálogo com os partidos políticos democráticos, um diálogo com as esquerdas e um diálogo crítico, duro, verdadeiro, com o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. É um diálogo duro, é uma crítica fraterna, também um elogio fraterno, no que couber, mas é uma crítica fraterna, como eu procurarei explicar. O título do livro: A Democracia, o Labirinto e a Saída. 2 pontos. Do lulismo à social-democracia. Naqueles idos do Vale Verde da minha juventude, que o Valfrido fez aqui a referência, nós não tínhamos nenhuma crença na democracia. Nós queríamos liberdades democráticas para abreviar o combate à ditadura, mas todos nós da minha geração, de esquerda, muito jovens, amávamos a Revolução Socialista. Nós não éramos democratas, genuinamente democratas. Amávamos a Revolução Socialista. E quando nós falávamos em socialismo, o modelo era o Partido Único. E as experiências do socialismo real, invariavelmente, resultaram em totalitarismo. Totalitarismo, a negação total de um fundamento da vida, que é a liberdade individual. Lembrando que a liberdade individual nada tem a ver com egoísmo, com individualismo. A luta por liberdade individual, que é a filosofia política do iluminismo, foi uma luta de 200, 300 anos
para libertar o indivíduo da tirania do pensamento único, dos valores únicos, da imposição de uma única forma de pensar, de agir e de se subordinar. Libertar o indivíduo, a individualidade humana, a dignidade singular de cada ser humano, para que cada ser humano viva em plenitude todos os direitos que o humanismo laico consagra. Todos os direitos, absolutamente todos. A liberdade de expressão, manifestação, organização, a liberdade de opinião e de consciência, a liberdade religiosa, ter fé ou não ter fé, a liberdade de orientação sexual, a liberdade de fazer escolhas de qualquer natureza segundo a sua convicção, desde que você não cause dano ao outro. Desde que você não cause dano ao outro. A questão da pergunta ética, eu posso e eu quero, mas eu deverei fazer? Quando você se pergunta, eu deverei fazer, você calça a sandália da humildade de São Francisco. Você leva em conta o outro e o outro, e se sente no mundo. Você está no mundo, pertencimento no mundo, na condição humana da pluralidade, da diversidade. E você é único na pluralidade, na diversidade, mas o outro existe e você precisa respeitá-lo, qualquer que seja o pensamento que ele tem. Nós somos, por definição, antitotalitários e anti-autoritários, mas os totalitários atuais no Brasil têm todos os direitos de pensar, expressar, manifestar, organizar seu partido político, como o Liberal, como o Partido Novo, que são os dois partidos do totalitarismo que atuam na democracia brasileira. Eles têm direito de disputar eleição, eles têm o direito de ganhar eleição, de governar se forem eleitos. Eles só não podem causar dano à nação, causar dano à Constituição, rasgar a Constituição e a democracia, fazendo tentativa de golpe de Estado. Aí a lei penal é que age. Mas mesmo assim eles têm direito à presunção da inocência, coisa que eu não tive, que meus companheiros não tiveram. Eles têm direito à plena defesa, coisa que eu não tive, que o meu advogado desistiu porque é ameaçado. A minha advogada foi ameaçada dentro do julgamento, na hora do julgamento, e não pôde nem falar. Eles têm direito ao contraditório, eles têm direito a um julgamento isento, coisa que eu não tive. Eles têm direito a um júri, e eles têm direito, se condenados, a uma prisão humana e humanizadora. Humana e humanizadora. O senhor Jair Messias Bolsonaro, nesse momento, precisa realmente desfrutar da prisão domiciliar. Basta a privação da liberdade, que é a maior pena, a maior punição que se pode impor a um ser humano. E dentro da própria prisão, tornar a condição de encarcerado uma condição indigna, isso chama-se crueldade. E o pensamento humanista não combina com crueldade. Os presos não têm que ter a moleza, não têm que passar a mão na cabeça, não têm que ter tutela, mas têm que ter a oportunidade de reconstruir a sua dignidade humana, a sua condição humana, tendo que trabalhar e gerar renda, pagar pela prisão, tendo oportunidade de estudo e de cultura, conviver com a família e com amigos em prisões pequenas, acesso à televisão, acesso à biblioteca, cumprindo a pena, prestando serviço comunitário, dignificando para ver se há recuperação. O dia que um ser humano desiste do outro, nós estamos desistindo da nossa humanidade comum, estamos desistindo da pluralidade da vida, estamos desistindo de conviver com quem é diferente de nós. Não é tutela, é uma questão de dignidade da condição humana de cada ser humano, que nós estamos junto na humanidade comum. É por isso que temos tanto apreço pela democracia. E eu quero então fazer o comentário. Desculpe aqui a letrinha, mas nesta primeira coluna do quadro 1, o que é desenvolvimento, está a síntese do que eu penso e do que eu pretendo defender na minha vida pública de cidadão. Desenvolvimento, em primeiro lugar, é democracia como poliarquia, que é um conceito da ciência política, que é a participação de todos, que envolve liberdade individual, mais os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos. Envolve pluralismo e diversidade. A vida humana é diversa,
nós somos indígenas, nós somos pardos, nós somos pretos, nós somos brancos, mas nós somos também pessoas que vieram de quase todos os lugares do mundo, fazendo parte da nossa sociabilidade brasileira. Nós somos sírios e libaneses, a diáspora de árabes, sírios e libaneses está espalhada por todo o Brasil, organizou o comércio em todos os interiores do Brasil, quando sequer estrada havia. Nós somos japoneses, a maior colônia de japoneses no mundo está no Paraná. Nós somos latino-americanos, quase todos os latino-americanos têm colônias, estão vivendo no meio de nós. Nós somos russos, ucranianos, nós somos açorianos, nós somos italianos, nós somos alemães, nós somos espanhóis, nós somos portugueses, todos estão no meio de nós, fazem parte da nossa sociabilidade, e o nosso país é a máxima expressão da diversidade. Nós vivemos 350 anos de escravidão, 5,5 milhões de escravizados africanos vieram ao Brasil, 1,5 milhão, além deles, morreu nas travessias. Esses 5,5 milhões foram os últimos na América Latina a serem libertados em 1888, quando toda a América Latina já não tinha escravidão. Nós tivemos 3 oportunidades de incluir os irmãos negros na sociabilidade brasileira como membros da nação, e que hoje poderiam ter formado uma gigantesca classe média rural proprietária, de pequenos capitalistas produtores, um enorme mercado interno, gigantesco mercado interno, se tivéssemos feito o que à época, a despeito do mal que fizeram aos indígenas, os Estados Unidos da América fizeram exatamente no século XIX. Transformaram a nação de um território do litoral, no Atlântico, chegando até o Pacífico, em menos de 50 anos, numa extensão territorial maior que a do Brasil, e todas as terras ocupadas por todos que atravessavam o Atlântico Norte, vindo da Europa e da pobreza, e tinham um prazo de 5 anos, recebendo 80 acres, com a condição de produzirem, de plantarem. Formou-se a maior classe média rural proprietária e o maior mercado interno jamais visto em qualquer país. O produto interno bruto dos Estados Unidos da América, em 1800, era igual ao produto interno do Brasil, colônia. Onde é que começou a diferença? Lá eles fizeram uma reforma agrária, que aqui disseram que era coisa de comunista. Quem fez reforma agrária em primeiro lugar, antes de Cristo e depois de Cristo, foi o Império Romano. Quem fez reforma agrária depois foi Napoleão. Todos os soldados idosos aposentados, não havia legislação trabalhista e previdenciária, recebiam terra. A terceira e a maior de todas as reformas agrárias do mundo foi feita pelo país mais capitalista do Brasil. E a reforma agrária no Brasil, que Celso Furtado propunha, você que é leitor de Celso Furtado, era para formar o capitalismo com nacional desenvolvimentismo, um poderoso mercado interno, com classes médias rurais, proprietárias, inovadoras, com produtividade, com consumo, com bem-estar, com espírito democrático, como Jefferson nos Estados Unidos defendia, dizia que a democracia é. Elbe Brandão, muito grato pela chegada, vindo do aeroporto agora. Muito obrigado. Vamos, senta aqui, faz favor. Então, para ter uma ideia de como é que o problema da manipulação ideológica nos induz a tanto erro. O que fizeram com os negros brasileiros no século XIX? O Império fez uma lei de terras em 1850. Qual foi a lei de terras? Entregar terra para quem já tinha, os brancos. Eles não tinham nem como ocupá-las, que era uma nação todo-poderosa, gigantesca, terras devolutas, terras públicas. A única terra que os negros ocuparam era muito longe, muito longe, muito longe, que eram milhares de quilombos, aqueles que fugiam da escravidão e iam consagrar sua liberdade lá longe nas selvas, longe, longe, longe da chamada civilização, para viver em liberdade, escapando da escravidão. Nós perdemos a maior oportunidade histórica de fazer uma reforma agrária neste país pacífica, sem problema, em cima de terras públicas, de terras devolutas, e ao invés disso nós entregamos para os brancos, que eram minoria da minoria da minoria, numa população predominantemente negra. Predominantemente negra. A segunda foi a Guerra do Paraguai. Há centenas de milhares de soldados
do Exército Brasileiro era formada de negros, aos quais foi feita a promessa de reforma agrária, ao voltarem terra para poderem viver e produzir. E não tinha empréstimo, não tinha crédito, não tinha tecnologia, não tinha estrada, não tinha energia, não tinha nada. Eles e a natureza bruta, mas vão produzir, como fizeram nos Estados Unidos. Venceram a Guerra do Paraguai, após alguns milhares e milhares e milhares de mortos, que foi uma guerra dolorosíssima de 5 anos, e quando voltaram, a promessa não foi cumprida e eles ficaram ao abandono. Quando termina a monarquia e vem a república, a primeira república brasileira introduziu a cafeicultura e o trabalho assalariado após a abolição da escravatura. Ao invés de proporcionar aos milhões e milhões e milhões que formavam a maioria de negros no Brasil a oportunidade do trabalho livre assalariado, a ideologia da época dos brancos era o branqueamento racial, branquear a população brasileira. Então importaram russos, ucranianos, alemães, poloneses, italianos e assim por diante, entregaram todo o trabalho assalariado e livre na cafeicultura brasileira aos brancos e, uma vez mais, os negros discriminados. Entendam o valor da democracia, entendam o que está em jogo neste país. Nós tivemos depois as outras repúblicas, a democracia de 30 a 37, aí vem o Estado Novo e a ditadura, a democracia de 45 a 64, democracia pujante de 45 a 64, mas a questão dos negros não era a agenda da democracia de 45 a 64, não era. Vem a Constituição de 88, que de alguma forma consagra, todos são iguais diante da lei e em dignidade. Começa de maneira indireta a trazer para dentro da civilização brasileira, em igualdade e em dignidade, a nossa população negra, que hoje é maioria, inclusive nas universidades. Qual é o momento de redenção? Redenção nossa, de brancos, nos redimindo do passado histórico e integrando os irmãos negros à sociabilidade brasileira. Esse momento de redenção não se deu através dos iluministas que governaram em nome da social-democracia de 1995 a 2002, trouxeram grandes contribuições ao Brasil, mas não fizeram o que um nordestino, orientado pela mãe pobre, camponesa e analfabeta, pau de arara, que vai ser operário, depois faz Senai, perde um dedo, vai ser líder sindical, forma um partido, perde 3 eleições e não vai para o golpe, nem vai para a greve geral, aceita o resultado, até ganhar. Até ganhar. Foi ele, não foi o intelectual João Batista, não foi o intelectual Fernando Henrique, meu professor, não foram os intelectuais, foi ele. O que ele fez? O que ele fez? No primeiro governo dele, quando ele cria o Ministério dos povos negros, além dos povos indígenas, e vem a proposta da lei de cotas, que foi tão polêmica no meio de nós. O que a lei de cotas, a primeira, propôs? Cota racial. Até negros prósperos foram contra, dizendo que era racismo inverso. Os negros não precisam de tutela, não é tutela. A desigualdade estrutural, econômica, social, cultural era tão brutal, o adoecimento psíquico pela discriminação e a desigualdade educacional pela exclusão tão brutal, que nós precisaríamos acelerar o processo, não é de equidade, um mínimo de equalização de condições. E a primeira coisa foi a lei de cotas, e depois virou cota social para quem está na escola pública e permanecendo nela por 3 anos, fazendo o Enem, poder escolher as vagas segundo a condição, ou de negro, ou de indígena, ou originário de escola pública, em igualdade de condições. A Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma das melhores da América Latina, hoje tem 32 mil alunos. 56% dos alunos são negros, pardos e pretos. A USP, a melhor universidade da América Latina, a maioria dos estudantes da USP é formada de pretos e pardos. Era a universidade das elites de São Paulo. Aí disseram, olha o preconceito, a voz do preconceito, que isso irá rebaixar o nível das universidades brasileiras.
porque as pessoas que entram por cota não têm condição intelectual, cognitiva de ter o mesmo desempenho daqueles que entram por mérito via o vestibular. O que os exames anualizados mostram? Recentemente o da USP e o da UFMG, que o desempenho acadêmico dos alunos brancos que entram pelo vestibular, que é alto, é o mesmo desempenho observado dos negros que entram pelas cotas. Não há diferença de desempenho acadêmico, não há diferença. A diferença de classe social e a diferença de cor da pele, mas cognitivamente, em termos de inteligência, de capacidade de reflexão, abstração, de construção, compreensão e produção intelectual, nenhuma diferença. O que resta? O preconceito. Mas qual preconceito? Não é só o racial. Talvez nem seja necessariamente o racial, é o preconceito de classe social. De classe social, que ainda acha que o Brasil é do tempo da senzala. Que ainda acha que o Brasil é do tempo da senzala. Isso é uma revolução, vocês entenderam? Isso é uma revolução democrática neste país. E nós não valorizamos como deveríamos. O povo brasileiro não reconhece isso. Às vezes os próprios negros não reconhecem isso. Quando você vai ao voto no candidato Jair Messias Bolsonaro, 68% dos evangélicos pobres, com renda familiar de até 2 salários mínimos, formados de negros, pardos e pretos, e por uma série de razões que não é o caso analisar aqui agora, votaram contra a democracia, votaram contra a classe C de consumo, votaram contra as cotas. É o poder da crença, é o poder da crença. Aí vem a pergunta, onde é que nós erramos? Por que nós não fomos capazes de educar os cidadãos brasileiros que prosperaram e continuam a prosperar? A desigualdade continua forte, robusta, mas as condições de vida do povo melhoraram substancialmente. E dentro da revolução das cotas vem uma outra revolução que nós precisamos aprender a valorizar. Vocês já ouviram falar em Instituto Federal? Instituto Federal de Educação Tecnológica? Até 2007, quando o Fernando Haddad, então ministro da Educação, criou a ideia de Instituto Federal, você sabe quantos havia no Brasil? Nenhum. Existiam alguns Cefetes. O Sistema S é outra coisa. A Fundação Paula Souza de São Paulo é outra coisa. O Instituto Federal é um ensino médio, com forte componente de aprendizagem tecnológica e profissional, com abertura para um pós-médio tecnológico e algumas faculdades mais vinculadas às engenharias. Essa é a ideia do Instituto Federal. Não se desvincular do ensino médio. Sabem quantos institutos federais o Brasil tem hoje? 890, com 1,5 milhão de vagas instaladas, com 900 mil alunos matriculados e frequentes. O Brasil precisa de 2 mil. Nós alcançamos quase a metade. E agora mostrar aos jovens que há 2 caminhos igualmente notáveis para o desenvolvimento pessoal, para ajudar o país a melhorar na linha do desenvolvimento. Um é a universidade. O outro, tão nobre quanto, tão valioso quanto, é o Instituto Federal. É a formação técnico-profissional e tecnológica com componente humanista. E às vezes até o aluno que sai de um Instituto Federal, ao entrar no mercado, entra no mercado ganhando o que ganha um engenheiro no início da profissão. Mas a desinformação é tão grande que nem a 1,5 milhão de vagas disponíveis hoje no Brasil, nós ainda não conseguimos preencher. Temos 900 mil alunos em quase 900 institutos federais, com uma capacidade instalada para 1,5 milhão de alunos. Isso precisa ser estudado, investigado, para chegar lá e fazer da melhor maneira possível. Isso é uma revolução. Não bastasse, até Juscelino Kubitschek, o Brasil tinha 8 universidades. Juscelino fez 10, 18. A ditadura, em 21 anos, fez 10, 28. Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos, fez 6, 34. E os governos do PT fizeram 40 universidades federais no Brasil. São 74. E cada uma tem vários campos. Ah, mas você está falando de Instituto Federal e de universidade. E cá embaixo?
Então vamos ver, Valfrido, quem de nós 8 frequentou a chamada pré-escola? Nenhum, né? Nenhum de nós 8 irmãos, classe média, não vou dizer alta, que nosso pai trabalhava. Vocês acham que Maris Guia nasceu em Mina de Ouro? Nossa casa era modestíssima, um banheiro no 2º andar, 12 pessoas morando. Minha mãe trabalhou a vida inteira, fazia tudo, casamento das minhas irmãs foi em casa, não tinha negócio de clube, não. Guaraná Antártica era servido em taça, que era coisa chique, não tinha champanhe, não. Meu pai trabalhava 6 horas por dia, diretor clínico do IPSENG, dava plantões à tarde no consultório e não ganhava dinheiro, porque ele era o melhor pediatra da cidade. Os médicos levavam os filhos e médico não cobrava de filho, então saía elas por elas, e 2 plantões no Sandu, de madrugada. Esse aqui, aluno de engenharia brilhante, professor de matemática no Loyola, que fazia umas demonstrações matemáticas assim, fantásticas. De vez em quando eu encontro gente no aeroporto. Você é irmão do Valfrido? Fala que ele aquela equação que ele e vão contando. Comprou o primeiro carro, era um Volkswagen usado, cor areia, com dinheiro de aula do Colégio Arnaldo. Quando eles fundaram a Biobras, sabe como é que foi a capitalização da Biobras? Eles tiveram que hipotecar as casas onde eles moravam. Tinha dinheiro não, meus amigos. Foi educação, valores, orientação e exemplo. Foi isso. Tem mina de ouro. Tem herança não. Nenhum de nós é herdeiro e jamais foi. E não queremos que nossos filhos também sejam não. Tem que aprender, como diz o Guimarães Rosa, no áspero do boquém e não ficar no range-rede da malimolência, de jeito nenhum, é no trabalho. Vocês lembram do Grande Sertão Veredas? Está lá, né? Bem, nós universalizamos a educação infantil até 2014. Vocês vão aos interiores, qualquer município que vocês escolherem aqui no norte de Minas. Está aqui a prefeita Elbe Brandão. Qualquer localidade rural, vocês vão ver lá uma magnífica escola de educação infantil, com creche, às vezes em tempo integral, e pré-escola, 1º e 2º período, às vezes em tempo integral. As mulheres podem deixar as mães, a criança, com toda a dignidade, podendo trabalhar e ter a renda própria e a vida autônoma. Se o companheiro não presta e faz mal à família, ela segura a peteca. O ensino fundamental foi universalizado até 1997, 98. O ensino médio foi universalizado de 98 até 2010. Nós universalizamos, sob a democracia e somente em tempo de democracia, a educação infantil. Estou falando de 40 milhões de alunos. O ensino fundamental, o ensino médio. Ainda criamos os institutos federais e criamos mais universidades, embora necessitemos de mais universidades, mas primeiro de mais educação profissional com o componente humanista. Isso é uma revolução. Pouquíssimos países, em relativamente tão pouco tempo, fizeram a revolução educacional pelo lado da construção institucional, com sistema de avaliação, Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional de Alimentação, o Enem, o Fundef e depois o Fundeb, o Piso Nacional de Salário com correção acima da inflação, a incorporação de todos os deficientes do Brasil na escola pública regular e assim por diante. Nós fizemos isso de 1988 para cá. Não havia escola pública de ensino médio no Brasil até a democracia. Isso está universalizado. Então parece que não tem valor, porque já é conquistado. Devemos a revolução da melhoria da qualidade, é um fato. Mas não é possível fazer coisa tão grandiosa e fazer ao mesmo tempo uma outra revolução que depende da formação de 2 gerações de professores, e nós não tivemos capacidade de fazer isso com grande qualidade. Não bastasse, nós construímos um estado de bem-estar social nesse Brasil. Me desculpem os companheiros do PSDB, que eu respeito muito, são valorosos, mas vocês tiveram 8 anos no poder. Vocês fizeram o Plano Real, magnífico. Vocês criaram a trindade da estabilidade macroeconômica, que está aí até hoje, magnífico. Vocês criaram a lei de responsabilidade fiscal, criaram coisas fantásticas e ajudaram a desenvolver a democracia e a sociedade brasileira. Mas vocês viram um fantasma.
vocês tiveram medo de si próprios. Na hora de vocês fazerem social-democracia, vocês não tiveram coragem de fazer social-democracia. Aí vem o operário. Aí vem um operário eleito presidente. Vocês acham que foi o Partido dos Trabalhadores, que é grandioso, com seus intelectuais notáveis, seus quadros notáveis, seus senadores, seus deputados, seus governadores? Foram eles que criaram a concepção do estado de bem-estar social? Não foi não, não foi não. Sabe de onde que veio o nosso estado de bem-estar social? É verdade que ele estava já incubado na Constituição de 88. Veio do coração, das intuições, das vivências transformadas em experiência pensada, da paixão social para enfrentar a desigualdade e a pobreza e superá-las, associada à paixão política pela liberdade e pela democracia. Isso tudo reunido num homem que não é um intelectual, não é um teórico, não é um acadêmico, não tem curso superior. Ele desenvolve isso de modo intuitivo e faz acontecer na forma de esperança em ação, na forma de políticas públicas, e nós temos estabelecido o estado de bem-estar social no Brasil. Não é Bolsa Família só não. Sabe o que é muito mais importante que o Bolsa Família para distribuir renda? É corrigir o salário mínimo todo ano acima da inflação, que Temer e Bolsonaro pararam durante 6 anos. Vocês não fazem ideia do que isso agregou em matéria de elevação de renda e de padrão de expectativas e de consumo dessas populações. Não existia no espectro das classes sociais brasileiras, no caso com a métrica de consumo, a chamada classe C de consumo. Com 8 anos de governos Lula 1 e 2, surgiu no Brasil uma classe C de consumo com 96,5 milhões de brasileiros que incomodaram muito o andar de cima, que eles começaram a comer pizza em restaurante, comprar pela CVC passagem aérea para pagar de 10 vezes e frequentar os hotéis CVC nos litorais. Os filhos começaram a entrar na universidade, eles acessaram o crédito pela primeira vez na Caixa Econômica Federal para comprar casa pelo Minha Casa Minha Vida, e assim surge uma classe média de consumo baixa, mas uma classe média com outras aspirações, com outras expectativas. O padrão da desigualdade brasileira não moveu. Os ricos ganharam muito nos governos Lula e Dilma, e continuam ganhando, mas os pobres melhoraram muito o seu padrão de vida e o seu acesso a bens de um modo geral, inclusive bens de cultura, mas a distância econômica entre as classes sociais manteve-se a mesma, que a maré subiu para todo mundo, para os iates chiquérrimos e para as canoinhas, todos subiram com a maré. Os pobres melhoraram a condição de vida, mas o padrão de desigualdade ainda é alto. Nós ainda temos perto de 4 milhões de muito pobres que estão lá na condição de pobreza absoluta. Nós ainda temos alguma coisa perto de 20 milhões de pobres, e nós só podemos considerar democracia como desenvolvimento quando nós formos capazes de eliminar a pobreza e transformar todos os pobres do Brasil em classe média emergente, em padrão de renda, um mínimo de patrimônio, aspirações, acesso à casa própria, acesso a um elevado padrão de escolaridade e com espírito democrático. Ainda não realizamos. Essa é uma das razões por que nós ainda estamos no labirinto. Para sair do labirinto, nós precisamos da reforma tributária 2. O presidente Lula e o Fernando Haddad já conseguiram alguma coisa. Quem ganha até 5 mil não paga imposto de renda. Quem ganha até 7.200 por mês paga uma alíquota menor. Dividendo financeiro era 0, já é 15%. Mas ainda não cobramos os 20% de taxação sobre remessa de lucro das empresas multinacionais ao exterior. A Novo, por exemplo, tem o direito de remeter o lucro, mas remete todo ele e não paga imposto nenhum sobre o lucro remetido. Sabem quanto é que os Estados Unidos cobram? 20%, país capitalista. Sabe quanto é que a Europa Unida cobra de remessa de lucro para o exterior? 20%. Todos os países são capitalistas. Nós, 0. Quando se fala nisso no Congresso Nacional, parece que o céu vai derramar sobre a cabeça de quem está propondo. Não bastasse, nós temos 1 trilhão de reais de isenções tributárias. Vamos dar de barato
que metade, 500 bilhões, se justifiquem, pelo menos nos próximos 10 anos. Mas já era a hora dos outros 500 bilhões, em 10 anos, reduzir 50 bilhões ao ano e isso voltar ao Tesouro. Voltar ao Tesouro para quê? Para acelerar o processo de transformação de 160 mil escolas públicas municipais e estaduais em tempo integral, como queria Darcy Ribeiro, com teatro, com música, com artes, com esportes, com tecnologias, com vida, com humanismo, com educação para a democracia em nossas escolas, mais as matemáticas, as ciências da natureza, as linguagens e todas as aprendizagens a que a criançada e os adolescentes têm direito. Como é que nós vamos criar mais 1000 institutos federais? O caro não é construir e equipar, o caro é operar, manter os professores e os alunos, e esses alunos com condição de moradia estudantil, com alimentação estudantil, com transporte estudantil, como se faz no mundo inteiro. Então nós precisamos de dinheiro novo, e o dinheiro novo não é tributando empresa, e não é tributando classe média. O dinheiro novo, que para muito ricos e ricos não representa quase nada, é diminuir as isenções tributárias, é agora tributar o investimento financeiro, é tributar as remessas de lucro das multinacionais para o exterior. Não é nacionalismo piegas, não. O mundo capitalista inteiro fez. Aliás, vocês sabem quem é que inventou o imposto de renda? Não foi nenhum socialista. Foi um dos mais brilhantes pensadores, Alexander Hamilton, no papel de ministro da Economia no governo Jefferson, aliás, Washington, depois Jefferson, e também de primeiro presidente, não havia o Banco Central, mas o equivalente ao Banco Central. Ele inventou o imposto de renda para manter o Exército e a Marinha, investir em infraestrutura, melhorar as cidades e assim por diante. É um invento do capitalismo, não foi nenhum socialista que propôs imposto. E vamos lembrar uma coisa aqui, a carga tributária brasileira era de 23% nos governos Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso não quis fazer a reforma tributária. Sabe por quê? Porque eles inventaram uma coisa chamada contribuição social. A contribuição social é arrecadada, mas não é dividida com os estados e os municípios. Subiram a carga tributária para 34%, não foi Lula, não. Subiram a carga tributária para 34%, PSDB, do eminente Fernando Henrique Cardoso, uma pessoa que eu tenho grande apreço. Aliás, esse livro eu dedico a 2 pessoas. Está aí, a dedicatória. Ao estadista Luiz Inácio Lula da Silva, estadista, que sempre foi contra a reeleição, não aceitou a 3ª reeleição, é o maior líder da democracia no mundo e foi quem colocou acabar com a fome no mundo e distribuir a renda no mundo como agenda internacional das nações democráticas. O eminente e respeitável Fernando Henrique Cardoso não conseguiu colocar agenda alguma o mapa da fome e a melhor distribuição de renda. Por isso eu dedico ao estadista Luiz Inácio Lula da Silva e ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E termino com a seguinte frase, muito simples: a democracia precisa de democratas, que o Fernando Henrique foi um grande democrata, assim como o presidente Lula. Só que o presidente Lula é um social-democrata, que é democracia mais reformismo social. Teremos desenvolvimento, se, e somente se, me permitam aqui, além da condição democrática e das liberdades, com estado de bem-estar social e a ética dos direitos humanos. Republicanismo. Republicanismo implica honestidade, transparência, prestação de contas, mas implica nenhum privilégio, nenhuma discriminação. Enquanto o judiciário tiver penduricalho, nós não temos republicanismo. Enquanto o parlamento brasileiro querer entrar no Tesouro e dividir a gestão do orçamento com o governo federal, naqueles valores que o Valfrido falou a respeito de emendas, sem entrar na discussão sobre emendas, nós não temos republicanismo. Enquanto nós tivermos R$1 trilhão de isenção tributária para muito ricos e ricos, nós não temos republicanismo. Porque quem está pagando essa conta são os muito pobres e os pobres. É quem está pagando essa conta. Republicanismo é isso. Federalismo. Fundamental. Nós temos que valorizar o pequeno município no Brasil. Dos 5.600, são mais de 4.000. O Napoleão entrou na história por várias razões. Uma delas foi fazer a reforma agrária dentro da França, para entregar terra para todos os soldados franceses velhos, que não podiam mais combater,
que Napoleão era uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra. Nós temos num território, Minas, do tamanho do território da França, 853 municípios. É muito? Vocês têm ideia de quantos municípios a França tem? Território do tamanho do nosso? 30 mil municípios, e todos de qualidade, todos com infraestrutura. A maior cidade da França é Paris, 2 milhões. A segunda é lá no Mediterrâneo, lá embaixo, menos de 1 milhão. Todas as outras são menos de 100 mil, menos de 50 mil, com alta qualidade de vida, com universidades, com ligação ferroviária e assim por diante. Nós poderíamos ter isso. Nós escolhemos a concentração, o modelo de grandes cidades com as precariedades que nós conhecemos. Erramos muito, mas ainda é tempo de fazer as correções. Federalismo, fortalecer os pequenos municípios, estado de bem-estar social e políticas públicas socialistas. Percam o nome de usar o vocábulo socialista, de colocar na sua sintaxe o vocábulo socialista. Não estamos falando em socialização dos meios de produção. Eu defendo a economia de mercado, não consigo imaginar uma economia funcionar se não tiver economia de mercado. Não consigo imaginar, não precisa ser apenas ela, mas também não é estatização, que eu deploro a estatização. As políticas públicas são socialistas, como você falou. O Sistema Único de Saúde é uma política pública socialista constitucionalizada e depois institucionalizada na forma de programas concretos. Educação pública e gratuita para todos é uma política pública socialista. Então nós somos socialistas se somos, os Estados Unidos da América também são, que a escola americana é quase toda ela, 95% pública e gratuita. Pública e gratuita, como o transporte coletivo. São socialistas? Não. Que há coisas que o capitalismo não entra. Não entra. Por uma série de razões, o ganho marginal, a comparação a respeito de o outro investimento é melhor do que este e assim por diante. Então temos um papel a cumprir como Estado, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Economia de mercado, e aí vem fortalecimento do terceiro setor. Eu estou estudando isso muito e aprendendo um pouco. Nós visitamos a Santa Casa de Misericórdia, visitamos o Hospital Mário Pena e somos amigos dos gestores. Vocês têm ideia como é que funciona a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte? É o maior hospital do SUS no Brasil, 1.100 leitos. Sabem quanto custa um leito de qualidade ao ano num hospital privado de qualidade? 8 vezes o custo do leito da Santa Casa de Misericórdia. Sabe quanto custa um leito de um hospital público federal, mantido pelo governo federal? 5,6 vezes mais o custo de um leito na Santa Casa. Duas irracionalidades. Mas quem está investindo, capital privado, e quem quer pagar o plano de saúde, é da liberdade deles fazê-lo. Mas o próprio governo do partido ao qual eu pertenço tem que começar a pensar que essa linha de estatizar gestão de política pública não é o melhor caminho, não é o mais progressista, não é o mais democrático. Por que nós não valorizamos mais o terceiro setor? Como é que funciona o terceiro setor? É como se fosse uma cooperativa. Todos os servidores da Santa Casa são membros da instituição. Eles têm um conselho que dirige e toma todas as decisões estratégicas. O conselho decide contratar a equipe executiva e fixa o salário deles com avaliação externa da qualidade. Não tem distribuição perdulária de superlucros, não tem apropriação privada de superlucros, não, é pública. O recurso é de origem estatal do SUS, mas é pública sem ser estatal na gestão. A gestão é comunitária e o Ministério da Educação não pode enfiar a colher de pau lá não. Eles têm plena autonomia gestionária e prestam contas ao Ministério Público, prestam contas à comunidade e assim por diante. 1.100 leitos. Esse modelo funciona magistralmente bem. Por que todo hospital público tem que ser federal ou estadual? Por que a FEMIG, com seus hospitais, tem que ser estaduais e estatais? Por que não podem ser públicos e comunitários com gestão participativa, de modo cooperativo e assim por diante? Autogestão, fornecer a autogestão. Autogestão não é ideia socialista, não. Você sabe qual é o sonho dos liberais clássicos? Nenhum governo,
O que é nenhum governo? É utopia, é autogestão. Autogestão é uma ideia liberal, não é socialista. Lá o liberalismo é genial. Cooperativismo. Nós temos escola pública, agora está uma mania, até governo de esquerda, terceirizar serviço da merenda, terceirizar serviço da limpeza. Ah, é? É mais barato? Não é não, é falso. Terceirizar uma obra de manutenção custa 4,5 vezes mais caro do que o modelo tradicional. O que é o modelo tradicional? Aquele que inventou, ó. Esse é o inventor desse modelo, sabe o que é? Tradicional nada, revolucionário. Quando ele assumiu a Secretaria de Estado de Educação, era galpão, geladeira, fogão, panela, tudo. Ele mandou entregar tudo nas escolas, devolveu os galpões, vendeu os caminhões e botou o quê? Caixa escolar na escola, com conta bancária, com autonomia financeira, e o dinheiro na conta bancária para a diretora da escola, com o colegiado eleito pela comunidade, decidir o plano de gasto da escola e comprar geladeira, comprar fogão, comprar panela, fazer reforma e tal, e aumentando o valor. Aí o Paulo Renato de Souza, ministro, soube disso e levou o modelo para o Brasil. Mas o crédito é Minas Gerais. E dentro de Minas Gerais, não é porque é irmão, não. Ele inventou isso. Ele inventou. Ele. É a coisa mais democrática que eu já vi na minha vida até hoje. É na veia. Pai de aluno, é a comunidade, é o que nós temos que fazer. Autogestão, olha lá, gente, ó, alto em bom som, autogestão. Justiça tributária, já falei dela. Sustentabilidade ambiental sem extremismo. A economia precisa funcionar. O meio ambiente precisa ser preservado, fazer planejamento observando bacias e microbacias e a gestão das águas, tudo bem. Sustentabilidade ambiental, fim da pobreza, sociedade afluente, elevação civil à situação de classe média. E economia, equilíbrio macroeconômico. Nenhum de nós é contra equilíbrio macroeconômico, não. Tem que controlar a inflação e ter meta de inflação. Tem que flexibilizar o câmbio, não tem dúvida disso. Tem que administrar a moeda, mas administrar a moeda somente com ajuste fiscal. Ajuste fiscal corta a mão do pobre, desvinculando o salário mínimo da correção acima da inflação. Corta o braço do pobre, desvinculando o provento do aposentado do salário mínimo. Corta o outro braço do pobre, desvinculando os 25% da educação da Constituição. Desvinculando os 18% da saúde da Constituição. Aí qual é a resposta deles? A resposta deles é a seguinte: o mercado tudo pode, o mercado tudo regula, pois se tem uma coisa que, se tudo puder e tudo for deixado a ele, vira um caos estrondoso, ao ponto deles destruírem a própria galinha dos ovos de ouro, que é o capitalismo. Chama-se entregue o Estado e a gestão da coisa pública para o capitalismo. O que vai acontecer? Maximização possessiva do ganho individual e eliminação da concorrência pela monopolização, pela oligopolização. Não tem jeito. É por isso que os capitalistas são os empreendedores, os empresários são notáveis, maravilhosos, tem que aplaudir, mas não entregue o governo a eles. Nunca, nunca entregue o governo a eles. Nunca. É a democracia que deve decidir. Pode até errar, mas ela que tem que decidir como é que nós vamos governar. Então, equilíbrio macroeconômico, crescimento sustentável em torno de 5% ao ano. Nós estamos patinando, depois de Juscelino Kubitschek, nós estamos patinando com estagnação econômica em torno de 3%. Um país como o nosso não pode crescer só 3% ao ano, não. Houve momentos que nós crescemos mais, mas de um modo geral a média é mais ou menos 3%. Nós temos que pelo menos os 5%. Industrialização competitiva, sem protecionismo, com a incorporação de tecnologia, aumentar a produtividade e a inovação. E, por fim, revolução educacional. Esse conjunto aqui, que não é nenhuma utopia, tudo isso é democraticamente execuível, é o que eu entendo como sendo desenvolvimento, que eu aprendi com o mestre Celso Furtado, que compatibilizou desenvolvimento com controle da inflação, com controle da moeda, mas desenvolvimento sem sacrificar os pobres. O governo João Goulart foi derrubado, vem a ditadura, o que fez o Roberto Campos? Pegou o plano trienal do Celso Furtado, tirou um monte de ideia de lá para aplicar no tempo da ditadura, só que fizeram arroxo salarial.
esmagaram o salário do pobre. A ditadura foi degenerando. Por fim, gente, nós temos a questão política, que é a decisiva. Nós hoje vivemos, um amigo nosso, Felipe Nunes, escreveu um livro chamado Biografia do Abismo. Ele defende uma tese segundo a qual as relações políticas entre as classes sociais e os partidos políticos estão numa situação de calcificação ideológica, política, emocional e afetiva, ao ponto de produzirem cisões no interior da própria família, no ambiente de trabalho, no ambiente de convivência em clube no final de semana, tornando a convivência dos contrários impossível e o fim da civilidade. A tese é um pouco sombria. Estivemos nisso em 2018, estivemos nisso em 2022, mas parece que agora está havendo uma distância. Se nós temos lá algo em torno de 40% nas direitas polarizadas pela extrema-direita, a extrema-direita tem 11%, as direitas em geral tem 29%, já não são da extrema, já está melhorando. Nós temos de cá, sem nenhum extremismo, 40% nas esquerdas. No meio nós temos 20%. Esses 20% vão decidir o destino da democracia proximamente. Esses 20% estão desencantados, não acreditam, não querem votar, ou se querem votar, não sabem como votar, não estão convencidos. Então nós temos um problema no Brasil. Você não tem estabilidade democrática se você tiver o espectro político pautado apenas por extremismo à direita e as esquerdas democráticas, pois não há extremismo entre as esquerdas. Se houvesse, eu falaria que no Vale Verde da minha juventude, como nós não acreditávamos em democracia, estávamos empolgados com a Revolução Continental e Che Guevara, nós defendíamos era a luta armada revolucionária, da qual eu participei numa organização chamada Comando de Libertação Nacional. No exílio eu aprendi a enfrentar isso criticamente e superar, até chegar à social-democracia, que é o que eu defendo dentro do PT, e sou minoria, não esmagada, sou minoria de 1%, que o PT não sabe dizer o que ele é. Se ele é social-democrata, ele diz que não. Quando ele é socialista, você pergunta, qual o socialismo? Ah, o socialismo real faliu. Isso todos nós sabemos. Até o conselheiro Acácio sabe. Socialismo real sugere que é um socialismo ideal? Qual o socialismo ideal? Como é que é? Sem democracia não tem jeito. Sem economia de mercado não tem jeito. Porque sem economia de mercado vai cair na estatização. É o pior dos males. É o pior dos males, a estatização. É porta aberta para totalitarismo, não tem escapatória. Além da ineficiência, da incompetência e do empobrecimento da nação como um todo. Então é uma combinação dinâmica de economia de mercado, com investimento público, como Keynes ensinava. Como é que a Europa saiu da crise após a Segunda Guerra Mundial? Como é que os Estados Unidos se tornaram grandiosos com o New Deal? Foi baseado em quê? Investimento público em infraestruturas para arrastar a industrialização. Investimento público em serviços, políticas públicas socialistas. Foi com Franklin Delano Roosevelt, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, e continuou depois. Estou falando de um país capitalista. É dessa maneira, o Estado tem um nobre papel, um enorme papel. Não é controlador da economia, indutor com o BNDES para fomentar a industrialização substitutiva de importações, fomentar a incorporação tecnológica, fomentar a inovação, colocar a reindustrialização na pauta do desenvolvimento brasileiro, fazer a reforma agrária com alta produtividade para valer, é essa agenda na qual eu acredito, é a serviço dela. É a serviço dela que eu me coloco, não só em intenção, escrito, documentado, proclamado para ser defendido e convencer. Por que não é fácil? Não é fácil porque isso aqui passa por um debate dificílimo dentro do meu partido. E o meu partido hoje não está aberto a esse debate. Não está aberto a esse debate. Porque, infelizmente, 90% dos líderes parlamentares do meu partido, com toda a nobreza que eles têm, eles hoje têm uma única paixão no coração, é a paixão pelas emendas parlamentares, que eu deploro, que eu odeio, mas, ouvindo o conselho de gente experiente,
em várias conversas, esse trio aqui, por exemplo, João Batista, você está muito radical nessa questão das emendas. Use as emendas com inteligência. Por exemplo, o Almir já me deu uma dica. Tem 20 milhões do INCRA, faltam 20 milhões lá vai a emenda 20 milhões, pá! Vamos fazer lá a obra da represa. Aqui, nessa cidade, ele me mostrou, me apresentou as pessoas num jantar. Tem uma fundação maravilhosa que cuida de famílias pobres, crianças pobres que têm câncer, em conexão com a Santa Casa. Precisa de um pouco de dinheiro para acabar o hospital deles? Põe emenda lá, mas fica livre delas em um mês. Pega a Santa Casa de Misericórdia, põe 10 lá. Pega o Mário Pena, põe 10 lá. Pega a área que eu adoro, música e artes, põe 10 lá, acabou. Em um mês, eu pus todas as emendas em destinos nobres e não vou usar meu tempo para ficar administrando emenda atrás de votinho clientelista. Toma aqui 100 mil ali, 50 mil aqui, e o tempo vai passando. Meu trabalho é esse aqui, ó. É defender isso aqui, ajudar a pautar isso aqui, convencer ministro a trabalhar nessa direção, convencer parlamentares, inclusive das direitas, formar consenso dentro do Congresso Nacional para defender ideias. Não se luta contra pessoas, pessoas não são inimigas. Você luta por ideias. Você luta contra pessoas quando você não tem ideias. Aí vira ódio gratuito. Não se luta contra pessoas, se luta por ideias e aplica-se a lei. Nada mais do que isso. É a serviço disso que nós aceitamos o convite honroso que foi feito e entramos nessa luta, apenas seguindo o que está no coração e a máxima da música de Milton Nascimento: nada a temer, senão o correr da luta. O que é felicidade? É o amor e a luta. Isso é a vida. Muito obrigado.